Muitas das vezes, em meio à nossa vida corrida, Cristo aparece para nós e nós não percebemos. É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo, pegando o conto Onde Existe Amor, Deus Aí Está, de Lev Tolstói, como referência. Este conto conta a história de Martin. Ele é um senhor de idade, ele já é idoso, e ele é viúvo. Ele perdeu a sua esposa, deixando ele apenas com um filho de 3 anos de idade. Porém, o filho dele cresce um pouco e logo depois pega uma doença e morre também. Depois da morte do filho, ele entra em um profundo desespero e realmente falta de esperança com a vida, tá? E o Martin, ele começa a questionar por que essas coisas aconteceram com ele, por que ele não morreu em vez do filho dele, que era tão amado por ele. Ele começa a se fazer essas perguntas e, de uma certa forma, se deprimir com isso. Martin é um sapateiro, ele trabalha consertando sapatos. Ele é uma pessoa muito boa, muito honesta. Ele mora em uma pequena casinha na Rússia, né? E a janela da casa dele fica para o começo da calçada. Então a casa dele é um pouco menos elevada, não é uma casa comum. É uma casa um pouco subterrânea, que a janela dá para ver apenas o sapato das pessoas que passam. E Martin, ele trabalha com isso todos os dias, e ele está nesse dilema, nesses questionamentos sobre a vida, né, nesse desespero. E uma vez, um amigo dele vem visitar, tomar chá com ele, e conversando, ele comenta sobre isso. Comenta dos questionamentos que ele está fazendo para Deus, de como ele está infeliz com a vida, como ele queria ter morrido, né, que ele pedia a morte. E o amigo dele fala o seguinte: olha, se você tem dinheiro, então compre um livro chamado Novo Testamento, que lá tem todas as respostas para essas suas perguntas. E ele meio que ficou interessado e decidiu comprar. Ele compra o Novo Testamento e começa a ler. E aquela leitura começa a prender ele de tal forma que toda noite, sem falta, ele lê por várias horas, depois que ele termina o serviço dele. Então, essa leitura dos evangelhos começa a prender ele fica muito interessado nisso. E uma dessas vezes que ele está lendo, ele se prende tanto na leitura, lê por várias horas, e ele adormece. Quando ele adormece, ele escuta uma voz, chamando o nome dele, Martin, Martin. E ele pergunta quem que é, e a voz fala que é Jesus, e que no dia seguinte, Jesus iria visitá-lo. Isso acontece depois de ele ler algumas passagens, incluindo a passagem dos evangelhos em que Jesus vai na casa do fariseu e lá entra uma mulher pecadora e começa a lavar os pés de Jesus, beijar os pés dele, enxugar com os cabelos dela, os pés de Jesus, né, passar um unguento. E Jesus censura o fariseu, porque o fariseu pensa, né, uma mulher pecadora fazendo isso, ele iria perceber se ele é o Cristo, ele iria perceber que ela era pecadora. Ele fala: ó, eu entrei na tua casa, tu não me deu nada para comer, tu não me saudou com ósculo, né? Tu não fez nada disso que essa pecadora está fazendo. Então, por isso, os pecados dela estão perdoados. Então, ele lê essa passagem e ele escuta essa voz na sequência, falando que Cristo falando para ele que iria aparecer no dia seguinte. E ele desperta assim do adormecimento que ele teve e ele fica pensando: será se isso foi real? Se eu realmente escutei? Ou foi apenas um sonho? Ele fica com essa dúvida. No dia seguinte, ele começa a trabalhar normalmente, como todos os outros dias, e fica nessa expectativa de Jesus aparecer para ele. Ele acreditava firmemente que Jesus ia aparecer, só que em alguns momentos ele duvidava, achava que era coisa da cabeça. Então, durante o dia, ele estava trabalhando lá, e em um certo momento, ele viu pela janela, um homem começando a limpar a neve das ruas, estava muito frio, muita neve caindo,
E esse homem estava com uma pá, limpando a neve, e ele reconheceu que era um amigo dele. E depois de um tempo que ele estava limpando, ele se sentou e começou a tentar se aquecer, né, com as vestes dele ali. Sentou perto de uma calçada, começou a tentar se aquecer. E Martin viu isso, né, e bateu na janela, chamou ele para entrar e tomar um chá com ele para se aquecer. Ele lembrou que era amigo dele, então ele chamou, começou a tomar um chá ali, e o amigo dele estava com muito frio, e quando ele terminou de tomar o chá, Martin percebeu que ele queria mais, então ele ofereceu mais, e conversaram ali, e Martin contou para ele do, da voz que ele escutou, que ele estava esperando Cristo, né, aparecer para ele, só que ele estava em dúvida se era a voz da cabeça dele, ou foi real. E eles tomando café, e Martin fala para ele dos evangelhos que ele leu, e em um determinado momento, esse amigo de Martin, que também é um idoso, ele começa a chorar, né, com as palavras do evangelho que Martin cita para ele. Então ele agradece pelo chá, agradece por ter alimentado ali, aquecido a alma dele e o corpo também, por meio das palavras e do chá, faz o sinal da cruz, agradece e vai embora. E Martin continua fazendo o serviço dele, e um pouco depois, ele percebe que uma mulher estava caminhando com um bebê no colo, e ela para ali, e estava ventando muito forte, e ela fica de costa pro vento, tentando proteger a criança, que estava com muito frio e chorando. E ele percebeu isso, né, e percebeu que eles estavam com muito frio, eles estavam congelando ali fora, e ele chama também essa mulher com o seu bebê para dentro de casa para aquecer o bebê, né? E também para alimentar o bebê. Só que ela fala que não tem leite e, e daí o Martin, ele faz lá, prepara uma comida, como se fosse uma sopa assim ou algo semelhante e oferece para ela, né? E para o bebê também. Enquanto isso, eles se aquecem ali dentro da casa, né? Ele aquece ali o bebê enquanto a mãe está comendo. E o bebê ainda está chorando. Ele começa a fazer umas brincadeiras lá que o bebê para de chorar e começa a rir. E a mulher conta a história dela, conta que o esposo dela foi convocado para a guerra e já faz meses que ele não dá notícias, né? Ninguém dá notícias dele. E ela não tinha mais trabalho, né? Tava procurando um emprego ali. Algumas pessoas tinham prometido acolher ela ali perto, porém pediu para ela vir apenas na outra semana. E ela não tinha mais casaco, ela tinha vendido, né, o casaco dela por 20 moedas da moeda russa da época. Então o Martin oferece um casaco que ele tinha lá para aquecer o bebê e dá essas 20 moedas para ela comprar de volta esse casaco que ela tinha vendido. Tá? E aí ela agradece muito o Martin, faz o sinal da cruz e sai. Então já perto do fim da tarde, depois de um tempo, ele percebe que está passando uma senhora com algumas maçãs numa cesta, que ele conhece também essa senhora. Está vendendo maçãs, mas a cesta já está quase vazia, como se ela já tivesse vendido quase tudo. E de repente aparece uma criança pequena, pega uma maçã e vai tentar correr, fugir, como se fosse furtar ali a maçã. E daí a senhora, muito mais forte do que a criança pequena, pega a criança, começa a bater ali na criança, a repreender ele. E o Martin percebe isso, ele vai correndo lá fora e pede por favor para que a mulher pare de bater nele, né? E daí ele fala com a mulher, ele reconhece a senhora e pede para ela para assim, fica segurando ele ainda. E ele falou o seguinte para ela: "Oh, pare, não faça isso com ele, não bata nele assim. Ele é uma criança, deve estar com fome." E a mulher para assim, fica pensando. Ela diz: "Não, você só faz estragar as crianças se você fica tratando eles assim." Aí ele: "Não, não é bem assim, isso é do jeito que a gente vê as coisas. Mas imagine se Deus fosse tratar nós assim como nós tratamos os outros, por todos os nossos pecados. Se Deus tratar nós com toda essa justiça, como que ficaria a nossa situação?" E ela pensa um pouco, ela se acalma e
O menino vai tentar sair assim, o Martin segura ele e fala: olha, nunca mais faça isso. Eu vi que você ia roubar ela aqui, furtar. Nunca mais faça isso, tá? Então ele começa a chorar ali, a pedir desculpa para ela, para a senhora. E daí o Martin vai e compra, né? Pega uma maçã e diz que vai pagar para a senhora. Então entrega para ele e ele fica um pouco mais consolado ali. E quando eles resolvem a situação, a senhora está com algumas coisas pesadas ali, fora a cesta que ela está levando com as maçãs. E daí o menino pede, né? Pede perdão para ela e diz: eu ajudo a senhora a carregar aqui as coisas, porque minha casa fica para lá também. Então saem os dois caminhando, reconciliados, e Martin ajudou a fazer essa reconciliação. E daí chega a noite, Martin começa a se perguntar, né? Cristo ia aparecer, mas não apareceu. Mas mesmo assim, ele vai fazer a leitura bíblica de toda noite que ele faz. Então meio que ele abre assim a Bíblia sem ver onde vai cair, em uma parte dos evangelhos. E antes de ler, ele escuta a voz de novo. Martin, Martin. E ele começa a ficar atento, mas não via ninguém. E ele escuta: era eu. E quando fala era eu, aparece o amigo dele que ele ofereceu o chá. E depois fala de novo: e aqui também era eu. E aparece a mãe com o bebê, os dois sorrindo para ele. E depois fala a voz, né? Aqui também era eu. E aparece a senhora com a criança, que ela ajudou a resolver ali o problema, né? Com misericórdia com a criança. Os dois sorrindo para ele. E daí eles fazem o sinal da cruz e desaparecem. E daí ele compreende, né, a situação. E quando ele compreende, que ele olha para a Bíblia, que ele tem abrido, estava justamente no trecho do Evangelho que fala: estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes. Jesus falando, né? E depois ele olhou mais embaixo e disse: quem faz estas coisas por um desses pequeninos, né, ou pelo próximo, a mim está fazendo. E daí ele compreende que Cristo apareceu para ele em cada uma daquelas pessoas que ele serviu com amor, com generosidade e com compaixão. Ele alimentou, ele deu uma bebida quente para esquentar outro, ele ajudou ali com o dinheiro a mulher que precisava, ele usou de compaixão e misericórdia com a criança que precisava. Então Cristo apareceu em cada uma dessas pessoas para ele. E a mensagem que traz este conto tão cristão, né, e tão profundo é justamente essa. Muitas das vezes Cristo aparece para nós e nós não percebemos. Por vezes, na correria da vida, no trabalho, nos estudos, em um momento específico aparece alguém com a situação, com a necessidade, e nós no automático não percebemos isso, e por vezes nós não vestimos a Cristo. Às vezes Cristo aparece com fome e nós não alimentamos. Às vezes Cristo aparece com sede e nós não damos de beber. Às vezes Cristo aparece com frio e nós não cobrimos essas pessoas. Então, isso que este conto nos faz refletir, é sobre isso. Quantas vezes, se você parar para pensar agora, Cristo apareceu para você? Ou quantas vezes Cristo apareceu para mim? E pode aparecer de diversas formas, né? Por exemplo, um mendigo pedindo esmola na rua com muita fome, quer comprar uma comida, não tem dinheiro. Pode aparecer assim. Pode ser às vezes um parente seu que está doente, precisando de uma visita, né? Está até um pouco depressivo ali por causa de alguma doença grave, precisa de uma visita e você tem essa oportunidade de servir a ele com a visita. Às vezes pode ser alguma pessoa que às vezes só precisa ser escutada, precisa desabafar sobre algo, alguma coisa que aconteceu, que está afligindo ela, ela precisa contar para alguém. E às vezes você, escutando ela, já vai fazer ela tirar um peso dela, né? Pode aparecer como um amigo seu, um irmão que está precisando de ajuda para fazer um trabalho acadêmico, um trabalho doméstico, né? E até uma pessoa
cometeu algum pecado, um pecador arrependido, que precisa ali de um acolhimento, precisa de um perdão, de um acolhimento, de compaixão, de alguém que use de compaixão com ele, e não apenas de justiça, de juízo. Então, são vários exemplos que podem aparecer nas nossas vidas, como se fosse Cristo aparecendo para nós. E o interessante é que eu li esse conto, né, eu já tinha lido ele, e eu reli hoje pela manhã, e logo após eu sair do trabalho, eu me encontrei com uma pessoa, ela provavelmente estava um pouco embriagada, e ela perguntou para mim, você sabe o que é um cristão? E a gente começou a conversar ali, e ela falou, um cristão é um pequeno Cristo na Terra. É aquele que, ouvindo alguém precisar de alguma coisa, aquele que ajuda. Aquele que, de uma certa forma, se sacrifica para o bem do outro. E ele falou essas palavras muito sabiamente, e eu achei muito interessante, porque não parece uma coincidência. Porque eu tinha lido justamente sobre isso pela manhã, e alguns minutos ou horas depois aconteceu essa situação. Então fica essa reflexão para todos nós. De que maneira nós podemos servir a Cristo, nós podemos alimentar a Cristo, dar de beber a Cristo? É servindo a Ele na figura do próximo. Então Cristo aparece para nós em diversas situações, naquelas pessoas em que nós, vendo a necessidade delas, nós a servimos com amor e com generosidade. Tá? Então espero que vocês tenham gostado dessa reflexão sobre este conto. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, curtam esse vídeo e compartilhem essa mensagem para outras pessoas, para que possa tocar o coração delas e elas sejam despertadas também para esses exemplos, para essas situações. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.